Boa tarde, senhores. Boa noite para quem assiste o vídeo. Então, senhores, conforme nós combinamos, né, via WhatsApp, via pessoalmente, né, hoje nós iremos realizar uma aula síncrona, né, até eu resolver a situação do cruzamento de horários com a outra instituição a qual presta serviço. E terça-feira são aulas presenciais normais, conforme nós iniciamos nessa semana. E na aula anterior ficou faltando resolver um exercício de dinâmica. Marcos, por que é importante estudar, revisar vetores e dinâmica para a disciplina de mecanismo? Porque os mecanismos eles transmitem movimento, ok? Que eles são um conjunto de elos ligados por juntas que transmitem um certo movimento. Só que esse mecanismo pode ser uma máquina, e essa máquina produz potência e trabalho. Consequentemente, ela pode também realizar força, cargas para movimentar outro elemento de máquina, outro dispositivo mecânico. Partindo dessa premissa, eu fizemos um exercício na aula anterior e vamos realizar o exercício que ficou faltando, ok? Então, o exercício anterior que ficou para vocês fazerem nas suas respectivas casas. Então, o que acontece? A força ela é um vetor. Todo vetor ele possui o quê? Módulo, direção e sentido. Toda grandeza vetorial possui módulo, direção e sentido. O módulo é o que? É a intensidade desse vetor, ok? A direção, ok? É esse ângulo que ela faz, se for um vetor oblíquo que faz o ângulo horizontal. E o sentido, ele está indo nesse sentido. Se nós colocarmos as coordenadas norte, sul, leste, oeste, está nesse sentido aqui, ó, nordeste. Então, em coordenadas cartesianas, um vetor força, ele possui o quê? Ele faz o ângulo horizontal, portanto, ele terá uma componente no eixo x e outra componente aonde? No eixo y. Então, são duas componentes cartesianas. Portanto, a representação vetorial da resultante é o quê? É a soma vetorial da componente x e da componente y. Tudo isso multiplicado pelo produto do seu vetor unitário, que, como vocês estudaram em álgebra, ele fornece a direção de cada uma das componentes nos eixos cartesianos. E por trigonometria, conforme nós vimos na aula anterior, o eixo x terá uma componente Rx, que é o produto do módulo pelo cosseno. Então, é uma projeção no eixo x. Se vocês analisarem, aqui é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo, ele forma um ângulo reto. E ele terá o quê? Componentes. Se realizar o seno de θ é Ry pela resultante. Portanto, Ry é igual a R seno. Ao passo que o cosseno será o quê? A θ adjacente pela hipotenusa. Portanto, a sua componente será o produto da resultante pelo cosseno, conforme vocês estão vendo aqui na ilustração. E a resultante é só fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados aí de cada uma das componentes. Ok? Então o que acontece? Esse exercício foi o que eu passei na última aula. Vou resolver aqui para os senhores e para vocês refazer também nas suas respectivas casas.
Vamos lá, senhores. Muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um elemento que se encontra aqui. Nesse elemento são aplicadas 3 cargas. F1, na verdade 4. F2, F3 e F4. São todas as cargas que atuam nesse elemento, ok? Nesse elemento que vocês estão vendo aí. Então, o que acontece? Calcule para mim a resultante dessas forças. Como que se faz isso? É só o vetor. Então, cai naquela revisão vetorial que nós vimos há pouco. Vamos resolver rapidinho? Como está em estágio, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que entender que, conforme nós vimos anteriormente, eu teria uma resultante. Então, eu tenho que encontrar todas as componentes no eixo X e todas as componentes no eixo Y. Então, se eu fizer o somatório das forças no eixo X e utilizar como referência que o que é positivo, o que vem da esquerda para a direita, podemos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos começar por F1. Qual é a projeção de F1 no eixo X? A projeção de F1 no eixo X é o quê? Vamos lá. Se vocês analisarem, vai ser F1 vezes o cosseno de 30. F1 vezes o cosseno de 30. Muito bem. Agora, observe que está na direção da esquerda para a direita, então é positivo. A mesma coisa acontece também com F4. Não, vamos fazer da seguinte maneira para ficar melhor. Vamos analisar o F2. O F2, a projeção no eixo X, observa que eu vou usar o seno. Vou utilizar o seno. Então, não vou utilizar o cosseno, porque a projeção está na direção oposta ao ângulo. Então, vai ficar o quê? Ó, a projeção no eixo X, se vocês analisarem, ó, vai ficar aqui, ó. Eu vou utilizar quem? O seno. Então, ficaria como? F2 vezes o seno. Então, vai ser o seno de 20. Vai ser a projeção no eixo X. Essa projeção no eixo X. Eu vou utilizar o seno, não o cosseno. O cosseno será o Y. O cosseno ele sempre vai ficar adjacente ao ângulo. Não vai ficar oposto ao ângulo. Então, nesse caso, a componente no eixo X é o que é negativa, porque está no ângulo, está no sentido oposto. Então, o que acontece? Sempre não. Nessa situação vai ficar no sentido oposto, será negativo. Ok, vamos para a força 3. A força 3, observa-se que ela só tem componente no eixo Y e não possui componente no eixo X. Então eu vou pular. Agora vamos para a componente, a força 4, que vocês estão vendo aqui, ó. Essa força. Ela terá o que? Uma componente também no eixo X, no sentido positivo, porque vem da esquerda para a direita. Então será o que? F4. Observa que a projeção ela está adjacente ao ângulo, que é 15. Então a projeção horizontal, não é oposta. Vai ficar como? F4 vezes o cosseno de 15. Pronto. Nesse exato momento, eu encontrei todas as forças que atuam no eixo X. Então vamos lá. Vamos trabalhar com muita calma. Somando. Quais são as intensidades da força? F1 é quanto? 150. Cosseno de 30. Vamos aqui para a calculadora. Cosseno de 30. Cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual a 0,86. 0,86. Vamos usar só uma casa decimal. F2 vai ser o quê? Menos 80 vezes o seno de 20. Vamos colocar na calculadora. Seno de 20 é quanto? Seno de 20 será igual a 0,34 aproximadamente, utilizando duas casas decimais. Mais F4.
F4, quem é? 100. E o cosseno será quanto? De 15. Então vai ficar cosseno de 15, que vai dar igual a 0. De novo, cosseno de 15 é igual a 0,96. Ok? Tudo certo? O que eu fiz? Eu simplesmente analisei todas as forças que agem no eixo X. F1 vezes cosseno de 30 positivo. F2 vezes o seno, porque a projeção está oposta ao ângulo e está no sentido negativo, está nessa direção, da direita para a esquerda, negativo. E mais o F4. F4 cosseno de 15, porque a projeção está adjacente ao ângulo. Então, o que eu vou fazer agora? Irei somar todas as forças no eixo X. Vamos aqui para a minha calculadora. 150 vezes 0,86 menos 80 vezes 0,34 mais 100 vezes 0,96. Agora eu vou analisar aqui, ver se eu não comi moça na calculadora. 150 vezes 0,86 menos 80 vezes 0,34 mais 100 vezes 0,9 mais 100 vezes 0,96. Vamos lá, mais 100 vezes 0,96. Tudo isso irá dar igual a 197,8 newtons. Muito bem, eu achei todas as componentes que agem no eixo X. Irei realizar o mesmo mecanismo para as forças que atuam no eixo Y. Então vamos lá, eu vou adotar aqui, será positivo as forças que vêm de baixo para cima. Então, a somatória das forças em Y. Vamos lá. Vamos começar por F1. F1. Vamos lá, F1. A projeção no eixo Y é oposto ao ângulo. Então, será o quê? A projeção é de F1 Y. Vai ser como? Vai ser a projeção. Então, vai ser F1 vezes o seno de 30, porque a projeção no eixo Y é oposto a quem? Ao ângulo. Muito bem. Vamos lá. Vamos para o F2. O F2, observa que é 80. Só que é o seguinte, ó, a projeção dele está adjacente ao ângulo. Adjacente ao ângulo, tocando no ângulo. Logo, não irei usar o seno, porque o seno é oposto ao ângulo. Vou usar aqui quem? O cosseno. Será positivo porque ele está na direção de baixo para cima. Então, mais F2 cosseno de 20. Muito bem. Vamos para o F3. F3 é uma carga de 110 newtons na vertical, mas no sentido de cima para baixo. Logo, é um valor negativo. Muito bem, menos 110. Vou ajeitar aqui, menos 110. E, por fim, nós temos o F4. O F4, a projeção do F4, aqui é F4Y, ele está oposto ao ângulo, logo eu utilizarei o seno, e de cima para baixo, tá aqui para baixo, ó, para baixo. Então vai ser o que? Menos F4 vezes o seno de 15 graus centígrados. Muito bem, agora eu vou imputar os valores aqui. E o F1, quanto que é o F1? 150. Seno de 30 é meio. F2, 80. Quanto que é o cosseno de 20? Vamos aqui para a calculadora. Cosseno de 20 é quanto? 0,933. 0,93. Menos 110. Menos F4, que é quanto? 100 vezes seno de 15. Seno de 15 é quanto? Vamos aqui, seno de 15, que vai dar igual a 0,25 aproximadamente. Então, o que acontece? Na verdade, eu vou arredondar para 0,25.
26, porque é 0,258. Ao arredondar para esse valor. Então vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar o somatório das forças no eixo Y. Vamos lá, com calma. F1 vezes o seno de 30, 150 vezes 0,5, mais F2 vezes o cosseno de 20, que é 80 vezes 0,93, menos 110, que está para baixo, menos 100 vezes o seno de 15, que é aproximadamente 0,26. Fazendo a conta, vai dar quanto? 13,4. 13,4 newtons. Pronto. Encontrei todas as forças que atuam tanto em X quanto em Y. Então, vou fazer uma projeção aqui, uma representação, tanto do eixo X quanto do eixo Y, X e Y. Então, as forças que atuam primeiro em X, vamos colocar de verde em X. Em X será quanto? 197,8 newtons. E em Y, o valor será de 13,4 newtons. Nesse exato momento, o objetivo é encontrar a resultante das forças. Então, a resultante das forças que eu estou interessado, e o ângulo. Essa situação. O que eu vou fazer para encontrar a resultante das forças? Portanto, a resultante das forças eu vou utilizar somente aquela regra que nós vimos. Vou utilizar a componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Vou ajeitar aqui para ficar melhor. E o valor vai dar aproximadamente, vamos fazer a calculadora aqui, 197,8 ao quadrado mais 13,4 ao quadrado dará um valor de 198,25 newtons, que é o valor da resultante. O valor da resultante é 198,25 newtons. Vou confirmar aqui, vou refazer de novo. 197,8 ao quadrado mais 13,4 ao quadrado, 198,25. Então, é o valor dessa resultante. Agora, qual vai ser o ângulo? O ângulo, eu posso utilizar simplesmente o seguinte, ó. Qual é o ângulo que o arco tangente... O que é a tangente? A tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Correto? Então vai ficar o que? 13. Quem é o cateto oposto? 13,4 por 197,8. Eu vou encontrar quem? O ângulo. O ângulo. Show de bola. Então vamos lá. Qual é o ângulo? Aí eu vou colocar na calculadora. Shift tangente. De 13,4 por... Vou fazer assim. Shift, na minha calculadora, Shift tangente. 13,4 dividido por 197,8. Que vai dar um valor. O ângulo é de aproximadamente 3,87. Esse é o ângulo. Opa! 37 graus. Esse é o ângulo. O que isso me mostra, gente? Na verdade, a configuração seria basicamente assim, ó. O que dá para observar? Não vou nem desenhar. Que a componente X deu 197,8 e a resultante deu 198,25.
quem está fazendo mais esforço, na verdade, é a componente X. Então, a resultante, na verdade, ela está muito mais próxima de quem? Da componente X. Porque o ângulo aqui deu 3,87. Então, observa que o valor da componente X é muito próximo da resultante. De forma que quem está realizando todo esse esforço, na verdade, são as componentes no eixo X. Portanto, encontramos o que? O módulo, a direção e o sentido do vetor resultante das forças. Então, esse é o exercício que ficou para nós, vocês realizarem na sala de aula. Espero que vocês tenham feito, então aqui é uma revisão para vocês. E tenho mais um exercício aqui para os senhores realizarem aqui, que seria interessante também. Tá pronto. Aí depois vocês também podem treinar nesse exercício. E na próxima aula vamos prosseguir na parte de cinemática e dinâmica dos mecanismos. Mas essa revisão de vetor que eu iniciei na aula anterior e continuei aqui será muito útil para a nossa ementa, tá bom? Então tive que fazer essa revisão. Iniciei no último tópico da aula 1. No último tópico, conversamos sobre mecanismos, tipos de mecanismos, elos e juntas, diferenciar máquinas, mecanismos e cadeia cinemática. Fizemos exercícios, está gravado. E aula que vem nós vamos prosseguir, mas é muito importante eu realizar essa revisão de vetor e de dinâmica em corpos, tá bom? Então, um bom fim de semana a todos. Terça-feira temos aula presencial e fiquem com Deus. Eu vou compartilhar esse material para os senhores na sala de agora, pelo grupo do WhatsApp, e também a gravação via YouTube. Então, até mais e um bom fim de semana novamente.